Tudo bem? Hoje o tema escolhido para o programa, as contribuições do Espiritismo para a sociedade. Isso é um tema bastante interessante, porque é um engano bastante comum, seja para aquelas pessoas que estão ainda procurando entender o que é o Espiritismo, seja para alguns espíritas já de longa data, a seguinte ideia, o seguinte conceito. Bem, como o Espiritismo ele trata o chamado mundo espiritual, do mundo invisível, da destinação da alma humana, então, possivelmente, ele se aplica somente à criatura humana após o processo que nós chamamos de desencarnação, ou, usando as palavras do dia a dia, da morte. E isso, na verdade, é um grande engano. O Espiritismo, sem dúvida nenhuma, ele tem uma grande contribuição para oferecer, sim, às pessoas que já passaram por esse processo, os chamados espíritos, que somos todos nós, como nós iremos mostrar aqui ao longo da nossa exposição. Mas é importante ressaltar que desde já, aqui e agora, na chamada sociedade material, na chamada sociedade humana, o Espiritismo, sim, tem uma grande contribuição a ser dada. Aliás, é por isso que ele foi trazido. Se o foco, se o interesse era justamente após a morte, nós não precisaríamos dele nesse momento. Então, para a gente... O objetivo aqui da nossa exposição, propriamente, não é falar nada de novo, não apresentar nenhuma ideia revolucionária. De fato, se ao final aqui todo mundo conseguir extrair a seguinte ideia, puxa, mas isso de fato, eu já vi, isso de fato faz todo sentido. Esse é o grande objetivo. Se há algum mérito aqui, é talvez organizar alguns pontos para a gente entender que sim, o Espiritismo ele tem uma grande contribuição para a sociedade humana, independente de qualquer rótulo religioso, de qualquer adjetivo que a gente coloque. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos espíritos, e o Espiritismo tem muito para contar sobre o que nós somos de verdade. Então vamos lá. O que é o Espiritismo? Essa é uma pergunta importante, porque se nós estamos falando das contribuições que o Espiritismo pode dar, nós temos que, primeiro, naturalmente, entender o que seja o Espiritismo. Nós sabemos as contribuições que a medicina, que a astronomia, que a química e qualquer outra área, qualquer outro ramo do conhecimento humano pode oferecer para a sociedade, justamente porque nós entendemos qual o papel dessas diferentes atividades, dessas diferentes ciências, dessas diferentes iniciativas do conhecimento humano. O Espiritismo, nesse aspecto, ele se encaixa perfeitamente em qualquer outro ramo do conhecimento humano, atua como outro qualquer ramo do conhecimento humano. Teríamos muito o que falar sobre o que seja o Espiritismo. Há muitas questões que poderiam, ou muitas respostas que nós poderíamos dar a respeito disso, mas de uma forma bem resumida, bem simples, essa aqui seria uma resposta interessante. É o estudo da alma humana. Mas espera lá, o Espiritismo ele não justamente mostra a existência de um mundo invisível, do mundo dos espíritos e suas relações aqui com o chamado mundo material, esse mundo que nós estamos nesse momento. Mas como então é o estudo da alma humana? Não seria o estudo dos espíritos? Aí é uma questão simplesmente de palavras. O fato, repetindo um pouco, comentei agora há pouco, todos nós somos espíritos. Esse, aliás, é um dos pontos fundamentais que o Espiritismo tem a nos trazer. Os chamados espíritos, os chamados seres inteligentes do universo, somos todos nós. Kardec colocou isso de uma forma muito didática, muito clara, muito simples. Eu vou fazer aqui, então, uma primeira referência a um livro de Kardec, que certamente muitos de nós aqui conhecem e muitos já conseguiram folhear, tiveram a oportunidade de folhear esse livro, que é o Livro dos Espíritos, primeira obra espírita publicada por Allan Kardec. Logo na introdução desse livro, Kardec faz esses apontamentos, mostrando, afinal de contas, quem são os espíritos. Eu chamo a atenção da introdução, porque é um texto, apesar de ser extremamente claro, simples, gostoso realmente de ler, é pouco conhecido, mesmo de nós, chamados espíritos. Então fica aqui uma resposta bem curta, uma única frase, e se alguém se interessar
por maiores explicações, o Livro dos Espíritos, na introdução, onde Kardec apresenta o porquê de ele estar trazendo o Espiritismo, o porquê de ele estar trazendo essas informações colhidas com chamados espíritos. Bem, mas estudo da alma humana, nós falamos agora há pouco, porque nós somos espíritos, mas como é que isso funciona? Mas como cada um de nós pode se considerar um espírito? Aí vem o papel, uma das primeiras contribuições, aliás, do Espiritismo, veio justamente no sentido de mostrar o que é a chamada alma humana, como essa alma humana percorre a chamada evolução, o chamado progresso da criatura humana. Olha, colocando de uma forma talvez bem simples, usando alguns desenhos para a gente se situar melhor, como se dá a vida na Terra? Nós temos aqui a vida atual, o presente, que nós poderíamos chamar de passado, e o futuro. Primeiro ponto de partida, ao contrário do que a sociedade humana hoje entende, a vida não começa aqui no berço, esse quadradinho aqui, desse rapazinho aqui, seria a nossa vida atual, essa que todos nós estamos vivendo nesse momento. Então, a vida humana não começa no nascimento e muito menos termina aqui na morte. Nós devemos, para entender a vida na Terra, entender a nossa vida, a vida de cada pessoa nesse planeta, sem nenhuma única exceção, expandir dos dois lados. Por isso que esse chamado passado aqui não é o passado de quando nós éramos crianças ou quando éramos ainda fetos no interior da barriga da mãe. A vida humana começou muito, muito para trás. E um ponto que talvez a resposta mais sábia hoje é que somente o Criador, de fato, conhece o ponto de partida da nossa jornada, enquanto espíritos, enquanto seres pensantes do universo. Mas nem por isso, mesmo desconhecendo qual é esse ponto, nem por isso a gente deixa de compreender algumas passagens, alguns pontos extremamente importantes dessa caminhada. Então aqui, por exemplo, está ilustrado, pegando só o passado aqui como exemplo, 2 quadradinhos aqui, olha. Esse quadradinho aqui em vermelho representa o mundo invisível, o mundo dos espíritos, porque, ao contrário do que muitos imaginam, tomando justamente essa ideia de que a vida não começa aqui no nascimento, não faz muito tempo que qualquer pessoa nesse planeta estava, sim, vivendo a chamada vida espiritual, vivendo no chamado mundo dos espíritos. E antes disso ainda, esse outro quadradinho branco, tem outro rapaz aqui, essa pessoa estava encarnada. O que significa a palavra encarnada? Encarnação. Ligada a um corpo de matéria, ligada a um corpo de carne e osso, ligada a um corpo biológico. Há bons motivos para que isso ocorra, para que cada um de nós alterne períodos da nossa vida. Aí, inclusive, o conceito de vida começa a ficar um pouco mais claro, um pouco mais aberto. O que é a vida humana? Esse conjunto aqui. Ora estamos encarnados, depois vem o fenômeno da morte, passamos então um período no chamado mundo invisível, mundo espiritual, encarnamos novamente, e veja, o que nós falamos para o passado se aplica perfeitamente ao futuro de cada um de nós. O futuro da alma humana, o futuro do espírito humano. Então, a partir de agora, a alma, o espírito, essas duas palavras são absolutamente equivalentes, são sinônimos. Dizem respeito a uma mesma coisa, a nós, cada pessoa nesse planeta. Então, o que a gente falou aqui no passado, vale para o futuro também. Num ponto, numa época, num momento que só realmente o Criador sabe com precisão, é assim pelo menos que nós somos capazes de entender hoje, cada ser nesse planeta, cada pessoa nesse planeta irá morrer. Mas a morte não significa o fim da vida. A morte existe, sem dúvida nenhuma. A todo momento as pessoas, os seres vivos estão morrendo. Mas isso não significa que a sua essência, o que nós somos de verdade, irá se acabar da mesma forma que esse corpo biológico, que essa grande máquina feita de átomos e moléculas e tecidos, enfim, as ciências humanas, a química, a biologia, a medicina tem muito a contribuir para entender o papel desse organismo, mas um dia ele certamente irá se acabar e nós iremos continuar.
apenas um ponto aqui importante, veja que da passagem do mundo material para o mundo espiritual, a gente mudou aqui um pouquinho a coloração, vamos dizer, desse bonequinho, mas é apenas para dar uma ideia. É um grande erro imaginar que após a morte há uma mudança brusca em cada um de nós. É muito comum, às vezes, as pessoas perguntarem, mas como é que será que eu vou ser quando eu for um espírito? Mas nós já somos um espírito, revestidos, é verdade, com esse corpo. Mas quer ter uma boa ideia do que nós seremos? Basta olhar para o espelho, porque esse corpo nosso é como uma extensão, vamos dizer assim, do que nós somos de verdade. Haveria muito aqui, claro, a falar a respeito, mas o ponto importante nesse momento, para a gente situar do que trata o Espiritismo, do que é o Espiritismo, é justamente entender, apresentar e entender essas passagens. Simples assim, como esse desenho. Essa é a vida humana aqui na Terra, no mundo como a Terra. Muito bem. Fácil de entender, simples a ideia, não há complicação. Realmente, o Espiritismo ele não trouxe nada de novo nesse sentido. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas, existem ideias, existem iniciativas de mostrar que realmente a vida na Terra é muito mais do que os nossos olhos de matéria estão conseguindo enxergar nesse momento. Variam a forma, variam o modo pelo qual cada uma dessas ideias é apresentada, mas a essência é a mesma. A reencarnação não foi criada com Allan Kardec, muito menos com os espíritos que auxiliaram Kardec. Isso realmente vem de longa data. Vou fazer um parênteses rápido. No Evangelho segundo o Espiritismo, um outro livro bastante conhecido, bastante estudado pelos espíritas e também certamente pelos não espíritas, logo na introdução, Kardec faz todo um esforço para mostrar que essas ideias, novamente, vêm de longa data. Essas ideias existem desde que o mundo é mundo, porque afinal de contas, se espíritos e pessoas são coisas equivalentes, são a mesma coisa, vamos simplificar assim, desde o momento que existiram pessoas, existiram espíritos. E se existiram de cada lado desse, vamos colocar dessa forma, de cada lado da nossa vida, da vida material e da vida espiritual, há seres pensantes, há seres inteligentes, há pessoas, independente do corpo que elas estejam usando naquele momento, naturalmente esses processos de comunicação sempre existiram também. Nós temos inúmeros exemplos na história da humanidade mostrando que isso de fato aconteceu. Mas voltando aqui ao Espiritismo, ideia simples, uma ideia até que a gente parar e analisar com cuidado, e justamente esse é o objetivo de uma exposição como essa, chamar a atenção para as contribuições do Espiritismo. O que muda na nossa vida é entender que nós não temos fim, nós não morremos de verdade. Mas baseado em que será que isso é verdade? Como é que eu posso acreditar nessas ideias? Se eu imaginar que o Espiritismo ele nasceu da cabeça de uma única pessoa, esse é um outro engano bastante comum. Se a gente imaginar que Kardec um belo dia sentou e pensou, olha, hoje eu vou começar então a elaborar o Espiritismo. Parece bom que a vida humana não acabasse com o corpo, então eu vou colocar aqui nesse livro. Se fosse assim, não haveria motivo para a gente acreditar. Poderíamos até concordar, até gostar dessas ideias, mas não haveria motivo para tomá-las como uma verdade. Aí nós começamos a entrar num ponto muitíssimo interessante, muitíssimo importante, talvez ainda motivo de uma certa confusão, é verdade, mas o chamado aspecto científico do Espiritismo, que não é nada além do que isso aqui, olha. Baseado em quê, então, o Espiritismo mostra que a vida humana é desse jeito? Nos acontecimentos diários. Não adianta eu elaborar uma ideia, ou elaborar uma forma de entender o mundo, uma hipótese, um jeito de explicar esse mundo, se eu não tiver a preocupação, eu tiver o cuidado de ir lá e olhar realmente se ele funciona dessa forma. Então, essas são as ferramentas que nós dispomos para tentar entender esse mundo. É observar, analisar. Nós podemos ter várias ideias, mas será que essa ideia representa a realidade?
Todas as ciências trabalham dessa forma, cada uma com a sua particularidade. As ciências humanas de um jeito, as ciências biológicas de outro, as ciências psicológicas de uma outra forma, as ciências exatas também têm as suas características, as suas peculiaridades, mas o fato é que, se eu criar uma ideia e ficar fechadinho nela, a chance de que essa ideia simplesmente não corresponda à realidade é muito grande. Essa é um grande ponto de apoio das ideias espíritas. São baseadas nos acontecimentos diários. Mas espera lá, nós falamos agora há pouco aqui de mundo espiritual, mundo dos espíritos, mundo invisível. A gente fala invisível, naturalmente, aos nossos olhos de carne, aos nossos sentidos materiais. Mas se eles são invisíveis, será que dá para estudar esse mundo? Será que dá para pegar um espírito e levar para um laboratório e estudar e analisar, como a gente faz num laboratório de química, por exemplo, ou de biologia, ou de física? Esse é um aspecto bastante interessante e é um grande erro, sem dúvida nenhuma, imaginar que a gente pode fazer com os espíritos, pode fazer com o chamado mundo espiritual, aquilo que a gente pode fazer com o objeto aqui na Terra, o objeto material. O mundo espiritual, o mundo invisível, tem as suas características e simplesmente as nossas ciências materiais, o que são ciências materiais? Ora, são as ciências construídas em cima daquilo que os nossos sentidos materiais são capazes de entender, são capazes de perceber desse mundo, as informações que eles conseguem recolher. Às vezes a gente vê pessoas, olha, mas as ciências do mundo são materialistas. Claro, porque nós somos materialistas, no sentido de conseguir interagir com esse mundo através dos nossos sentidos materiais. São 5, eu lembro de todos. O olfato, a visão, o paladar, o tato e a audição. Acho que esse que era o último que estava faltando. É assim que nós nos comunicamos com o mundo material. Mas quem disse que nós somos seres materiais? Nós temos outros sentidos que tranquilamente a gente pode entrar em contato, interagir, colher informações com os chamados espíritos, com o chamado mundo invisível. Aqui eu vou citar 2 exemplos para mostrar que, apesar desse mundo invisível estar aparentemente distante aqui da nossa realidade, nem por isso a gente não consegue, deixa de conseguir interagir e sim, estudar talvez não de uma forma plena, mas o suficiente para a gente recolher algumas informações e entender melhor o nosso mundo. Afinal de contas, a vida humana é uma só, ora encarnada, ora desencarnada. Então vamos lá. Nós falamos de sentidos para interagir, para colher informações do mundo espiritual. Sem dúvida nenhuma, um dos mais conhecidos, aquilo que, especialmente hoje, numa sociedade brasileira, é difícil a gente encontrar uma pessoa que não ouviu falar dessa palavra, mediunidade, ou essa outra aqui embaixo, dos médios. Bom, o que vem ser a mediunidade, o que vem ser o médio? Vamos dividir um pouquinho as questões aqui. Olhando do ponto de vista material, o que significa isso? Imagine que a gente é convidado para uma sessão mediúnica, ou seja, um lugar, um grupo de pessoas que se reúne, e entre essas pessoas, então, tem aqui um médium que vai, então, entrar em contato com os chamados espíritos. Do ponto de vista material, o que eu sou capaz de enxergar? Aqui, claro, estão representados aqui, e que fique claro, os espíritos não são cinzas, tá? Não são descoloridos, é só um jeito para a gente representar. Novamente, quer ver como é que é um espírito? Como é que os espíritos se enxergam? Como nós estamos enxergando aqui. Mas quem disse isso? Os próprios espíritos. Esse é um ponto importante. Esse é o fato concreto. É até interessante, fato concreto, mas mundo invisível, sim, é perfeitamente possível, novamente, recolher informações desse chamado mundo invisível. E um dos mecanismos está aqui, ó, a mediunidade. Mas, voltando à nossa sessão, ao nosso grupo mediúnico, o que eu estou olhando para o lado de fora é uma pessoa, que é essa que eu consigo enxergar com os meus olhos, falando. E mais nada. Esse é o fenômeno mediúnico, olhado do ponto de vista
material. Bem, mas a grande questão que nós temos aqui é, olha, uma pessoa falando, mas falando o quê? Esse é o ponto importante, o conteúdo do que está sendo falado. Aí a coisa começa a mudar de figura. Veja que não é uma prova material, da mesma forma que eu posso fazer uma reação química e ver que algo mudou, da mesma forma que eu posso medir a velocidade de um carro e ver um número na minha frente. Mas, mesmo aqui na Terra, nós temos inúmeros exemplos de situações que não importa, eu posso não estar vendo a pessoa do outro lado, mas nem por isso eu consigo deixar de analisar, eu consigo deixar de entender o que está acontecendo. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que liga para a gente pela primeira vez, a gente nunca viu a pessoa, não conhece, mas pelo conteúdo da conversa, a gente pode perfeitamente ter uma ideia, não de quem seja a identidade da pessoa, por isso que a identidade, o nome, tem uma função, tem uma utilidade relativa em se tratando do espiritismo, se tratando das comunicações mediúnicas. O que é importante é o que está sendo falado, do mesmo jeito que aqui na Terra, do mesmo jeito da nossa vida diária. Então, se eu prestar atenção aqui nos conteúdos, aí eu começo a ver uma outra coisa. E o que eu consigo enxergar? É uma pessoa falando, é verdade, mas como se fossem várias outras. Dezenas, centenas, e há exemplos de médiuns. Nós temos aqui um exemplo bastante conhecido no nosso país, carinhosamente chamado por Chico Xavier, que falou como se fossem milhares de outras pessoas diferentes. Veja, existem até alguns pesquisadores espíritas que colocam dessa forma, olha, um médium dando uma comunicação e a pessoa que está ali se comunicando, ela está uma referência, uma personalidade mediúnica. É uma outra pessoa falando através do médium. É claro que aqui é um mecanismo muito interessante. Nós não compreendemos a fundo como funciona esse mecanismo ainda. Isso mostra que a ciência espírita, que as ciências como um todo, tem ainda uma grande contribuição a dar para entender como de fato funciona a vida humana, porque esse fenômeno aqui, ele funciona, ele existe no dia a dia. O espiritismo vem dar explicações, algumas explicações de como isso funciona. O fato é que isso é uma lei natural, da mesma forma que outras leis naturais, como a chuva, como o amanhecer, como os fenômenos que governam o nosso corpo, a mediunidade é uma lei natural, faz parte da natureza. Para resumir bem, foi criado por Deus como tudo que existe no universo. E o Espiritismo, então, vem, talvez a grande contribuição do Espiritismo nesse aspecto, é dar um direcionamento, dar realmente um foco importante para a mediunidade. Então, do ponto de vista, mesmo se eu analisasse estritamente, do ponto de vista material, aqui um processo mediúnico, ainda assim seria interessante, mesmo que eu não acreditasse nos Espíritos. Por quê? Mas como que uma pessoa ela pode assumir tantas personalidades diferentes? Claro que eu sempre poderia explicar isso de outras formas, transtornos de toda ordem, mas a grande questão é, vamos levantar uma hipótese, vamos fazer uma pergunta. Será que se eu admitisse a existência aqui da chamada vida após a morte, se eu admitisse a existência de espíritos aqui se comunicando por meio desse médium, explicaria aquilo que eu estou vendo com os meus olhos? Sim. Poderia ter outras ideias? Poderia. Agora, essa explica? Sim, certamente. E aí nós vamos ver, então, como que a ciência espírita pode, então, de alguma forma, ter pontos de contato com as chamadas ciências materiais, em particular aqui, certamente, a medicina, a psicologia. Não é à toa que nós temos, já hoje, mostrar como o espiritismo já avançou, desde que Kardec deu a sua contribuição inicial. Nós temos diversas associações chamadas especializadas, ou seja, no caso aqui da medicina, por exemplo, no caso da pedagogia, médicos espíritas, psicólogos espíritas, existem muitas outras, que tentam então fazer essa ligação, essa interface, conectar uma coisa com a outra. Uma coisa é certa, se isso está na natureza, e de fato está, mais cedo ou mais tarde,
seja de um lado, seja do outro, seja mais do lado espiritual, seja mais do lado material, certamente um dia a gente vai entender isso de uma forma um pouco mais ampla. O papel que nós temos hoje aqui é chamar a atenção. Olha, esse mecanismo aqui existe e é isso que está sendo trazido pelos espíritos. Então, aqui é um exemplo de outros, vamos dar um outro na sequência aqui, mostrando a autoridade do espiritismo, vamos dizer assim. Como é que a gente sabe que o mundo dos espíritos funciona dessa forma? Porque as pessoas que já morreram vêm contar para a gente. Tem aquele ditado, né? Quando eu era criança era muito comum o ditado. Sobre a morte ninguém pode falar nada, porque nunca ninguém voltou para contar. Já ouviram falar desse ditado? Não corresponde à realidade. Todos os dias, em centenas, talvez milhares de grupos espíritas, e também fora dos grupos espíritas, é um grande erro imaginar que os espíritos se comunicam, se aproximam, interagem com as pessoas somente ali no grupo mediúnico. Isso não é verdade. Isso aqui é uma faculdade da criatura humana. É verdade que ela recebe outros nomes, talvez por não ser totalmente compreendida em outros ambientes. O grande mérito do espiritismo é justamente tentar entender, olha, os espíritos estão dizendo que eles são as pessoas, vamos tentar entender isso de uma melhor forma possível. E como entender isso? Conversando. Se existe uma grande ferramenta que o espiritismo se serve, é do diálogo, da conversa. Entre quem? Entre pessoas. Nós não somos seres humanos por conta do nosso corpo biológico. Nós somos pela nossa essência espiritual, aquilo que nós somos. Porque é até difícil arrumar uma palavra aqui desse mundo para designar, para mostrar de verdade que nós somos. Nós somos espíritos, somos o que somos. Mas, voltando aqui ainda a alguns indícios desse chamado mundo invisível e das suas interações aqui com o nosso mundo material, além da mediunidade, observando o nosso dia a dia, mesmo que eu excluísse por completo a existência dos espíritos, mesmo que eu deixasse eles totalmente ao largo, de lado dos nossos estudos, dos nossos interesses, ainda assim haveria muito para a gente procurar entender, haveria muitos indícios de que a vida humana é muito mais do que simplesmente um conjunto, um punhado de átomos e moléculas organizados, é verdade, muito bem organizados. Mas é muito mais do que isso. Olha, usando palavras talvez mais recentes, chamados fenômenos paranormais, e em diversas épocas da sociedade humana, esses termos acabaram sendo um pouco diferentes. Talvez até a primeira metade do século XX, em vez de fenômenos paranormais, esses fenômenos eram conhecidos como fenômenos metapsíquicos, ou seja, de alguma forma ligado aqui à psicologia, às nossas faculdades psicológicas, e hoje em dia, talvez essa seja a palavra mais utilizada, mas o fato é que existem fenômenos que nenhuma ciência humana é capaz de explicar, nenhuma ciência material humana é capaz de explicar, melhor dizendo. Uma delas aqui, olha, lembranças passadas. Que passado é esse? Nós vimos há pouco, não é um passado simplesmente ali de quando éramos crianças, de quando éramos bebês. Existem inúmeros, centenas, talvez milhares de casos muito bem documentados, muito bem estudados, seja por pessoas, por pesquisadores espíritas, seja por pessoas que nunca ouviram falar em espiritismo, possivelmente, em várias partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Índia também, é um lugar que ocorre muito isso, mas existem inúmeros casos, especialmente de crianças, que de uma hora para outra começam a relatar. Olha, um caso clássico, né? Olha, quando eu vivia outra vida, quando eu era criança, quando eu era outra pessoa, eu não morava aqui, você não era minha mãe, você não era meu pai, eu morava em outro lugar, e há casos que a criança vai lá e mostra, olha, essa aqui era a minha casa, meu nome era esse, minha família era outra. Isso para citar uns casos que viraram livros, mas eu passo um convite aqui. Quem não conhece na família, ou no círculo mais próximo de amigos, ou ouviu falar um vizinho lá adiante, de alguma coisa semelhante, de uma criança que de alguma forma começou a falar coisas, situações que ela, por ser uma criança, seria incapaz de elaborar sozinha, de criar sozinha. São parentes que quem tem criança em casa vai concordar comigo.
A gente fica surpreso, inclusive, com aquilo que as crianças falam, fazem. A gente fica assombrado, na verdade. Cara, na verdade, era para ficar assombrado se imaginasse que elas fossem, que a criatura humana começasse ali, no berço, que ela tivesse 2, 3 anos de vida. Mas nós não somos seres de 2, 3 anos de vida, nem aqui entre nós de 30, 40, 50, nós somos seres, na falta de uma palavra melhor, milenares. Nós temos uma grande bagagem já que nós carregamos. É por isso então, que volte mesmo uma criança solta ali ideias que deixam os pais realmente de cabelo em pé em algumas situações, porque são pessoas, novamente, com grandes capacidades e volta e meia há uma fenda, há uma situação que isso acaba aparecendo de uma forma um pouco mais palpável. Bem, outra situação bastante comum, os chamados avisos de morte. Quem nunca ouviu falar nessa situação? Uma pessoa, muitas vezes, pessoas que têm uma grande ligação, ou às vezes até pessoas que não, mas é muito mais comum nessas pessoas que têm uma grande ligação, esteja ela acordada, esteja ela dormindo, teve um sonho, a situação muitas vezes é muito semelhante. Talvez o sonho seja mais comum. A pessoa acordou e sonhou, nossa, o vô, a avó, o tio, o amigo, veio se despedir de mim. Já ouviram falar de situações semelhantes? O que é isso? Esses chamados avisos de morte. Ora, de fato, o que ela falou é a mais pura verdade. Há situações, especialmente no caso de mortes, vamos colocar assim, naturais, usando termos do nosso dia a dia, mortes ali mais suaves, onde os laços que prendem, que ligam nós, os espíritos, ao corpo que nós utilizamos, eles ficam um pouco mais soltos, um pouco mais passíveis de serem esticados, vamos dizer assim. Então, perfeitamente, uma pessoa, um espírito pode se libertar, não, talvez não seja a palavra mais indicada, mas para dar uma ideia, pode, como é um processo de desligamento em curso, que é isso que é a morte, não é nada além disso, ela pode sim entrar em contato com essa pessoa, que não precisa ser necessariamente um médium. Precisaríamos um pouco mais de tempo para discutir esses aspectos, mas o fato que, pelo simples fato de nós sermos espíritos, todos nós somos médios. Então, esse é um caso que, olhando do ponto de vista material, do ponto de vista de fora, uma pessoa ficou sabendo que uma outra morreu, às vezes horas antes de vir a comunicação, de vir a informação pelo meio material. Um telefonema, uma carta, acho que hoje em dia certamente não, mas muitos desses casos se referem a épocas que eram escritas cartas, mas horas antes de qualquer informação chegar. É informação material, porque para essa pessoa aqui ter esse conhecimento, alguma coisa saiu daqui para cá. Nem que for o próprio espírito que seja, mas alguma informação andou. Como explicar isso? Aí poderia ter explicações. Não, mas o cérebro humano tem capacidades que a gente não conhece ainda. Tudo bem, essa é uma explicação. Que lei da física, da química ou da biologia é capaz de explicar esse processo? Nenhuma. Simplesmente nenhum. Eu posso dar outros nomes. Em vez de falar que é uma ligação mediúnica aqui, eu posso falar que são ondas telepáticas, ondas... Posso dar o nome que eu quiser. Mas nem por isso o fenômeno deixa de ser espiritual. No sentido de não ser material. Não ser regido pelos átomos e moléculas que nós conhecemos desse mundo. Enfim, é um campo gigante para a gente entender o que nós somos aqui. Esse é outro indício, mostrando que, de fato, há alguma coisa em cada um de nós que vai além do nosso corpo biológico. E, por fim, na verdade, uma situação muito semelhante a essa, aqui talvez é um caso mais específico, que ocorre com muita frequência, mas essas comunicações entre pessoas, não precisa uma outra pessoa estar morrendo para que isso se estabeleça, que isso aconteça. Quantas vezes a gente não pensa numa pessoa e segundos, minutos depois a pessoa ou aparece ou liga? Claro, muitos dirão que é coincidência. Em muitos casos, certamente. A grande pergunta é, será que em todos os casos, sem exceção, a coincidência explica isso?
Isso, para citar um exemplo mais simples. Há casos onde verdadeiras conversas, verdadeiras trocas de ideias, mais ou menos consistentes, mais ou menos claras, dependendo das pessoas, dependendo das situações, se estabelecem aqui. É claro que eu posso olhar para isso e dizer, não, é só coincidência e deixar isso de lado. Ou, essa é uma verdadeira postura ponderada, científica até, no sentido de observar e procurar entender. Vamos ver se realmente a coincidência explica tudo, ou há casos que não têm explicação. Porque bastaria um único caso que não fosse perfeitamente explicado, e há centenas registradas. Hoje nós contamos com uma literatura espírita e não espírita muito vasta, muito grande, com respeito a tudo isso que nós estamos falando aqui, para mostrar que as ciências materiais têm, sim, muito que avançar para descrever o quê? O nosso mundo, porque nós não estamos falando no mundo dos espíritos aqui, estamos falando sobre nós mesmos, situações diárias, situações que ocorrem todos os dias. Uma contribuição importante do Espiritismo nesse sentido, tentando resumir um pouco tudo que nós falamos até agora aqui. Se a vida não começa no berço, se nós somos seres tão milenares, há um conjunto enorme de experiências vividas pela criatura humana, a partir de coisas aparentemente desconexas, aparentemente distantes do nosso dia, só na aparência, que se a gente olhar um pouquinho, a gente vai ver que faz parte do nosso dia a dia, a gente consegue entender uma coisa muito interessante, muito presente na vida de cada um de nós, que é a própria sociedade humana. Por que ela é tão diferente? Veja que tem vários bonequinhos aqui mostrando a aparente enorme diferença entre seres humanos. E daí, se as pessoas são diferentes, as grandes diferenças, as grandes situações, os grandes desafios de relacionamentos humanos. De onde surge tudo isso aí? Ora, da experiência acumulada por cada ser, por cada um de nós. Nós somos diferentes, a gente poderia resumir isso de uma forma bem resumida mesmo, bem simples. Nós somos diferentes pelas escolhas que nós fizemos. Nós não fomos criados diferentes. Nós não somos diferentes porque uns foram mais ou menos agraciados com tais e tais habilidades. Isso é um grande erro. Aqui nós vemos, na verdade, um ponto extremamente importante, são as chamadas consequências morais do Espiritismo. Entendendo quem nós somos e o caminho percorrido, nós somos capazes de entender o que nós estamos, o que nós somos agora. E daí traçar melhor os caminhos daqui para frente. Colocando de uma outra forma, talvez, a grande contribuição do Espiritismo, apresentar a natureza espiritual do homem, para entender no momento de hoje, porque nós somos espíritos. Colocado de uma outra forma, a vida como ela é de verdade. Se a gente fosse imaginar a nossa vida aqui na Terra como, em homenagem aqui à cidade de São Paulo, naturalmente, como uma grande pizza, olhar a vida simplesmente pelos olhos materiais, pelos sentidos materiais, é como se essa pizza tivesse pedaços faltando. Aliás, muitos pedaços faltando. Por isso que os nossos julgamentos no dia a dia são, no mínimo, incompletos, quando não equivocados. Somos todos iguais. Entendendo hoje, olhando para trás, fazendo esse caminho inverso, aqueles bonequinhos que nós mostramos, nós vamos ver que nós convergimos para um ponto. Todo ser pensante do universo, todos nós, espíritos. Mas como é que a gente sabe isso mesmo? Os próprios espíritos, em particular, aquelas pessoas, aqueles espíritos que já têm um conhecimento maior, que já passaram por etapas que hoje nós estamos passando. Esses sim, da mesma forma que a gente tem os professores, tem os médicos, tem os diferentes profissionais para auxiliar no nosso dia a dia, nós temos também pessoas com experiência, com conhecimento, capazes de mostrar como funciona a nossa vida, através dos mecanismos alguns dos mecanismos que nós mostramos agora há pouco. Então, esse é um fato concreto que o Espiritismo tem a apresentar. Sim, nós somos todos iguais. Ora, se nós somos todos iguais, a consequência lógica e a importância da razão, ora, se eu tenho direito, e
todas as demais pessoas são iguais a mim, não há nenhum motivo para imaginar que eu mereço mais, que eu tenho um direito maior que as outras pessoas. A consequência imediata da igualdade da criatura humana é que todos nós, sim, temos os mesmos direitos. E qual a maneira, qual o mecanismo para que todos os direitos, todas as pessoas realmente possam se sentir bem acomodadas, felizes, interagindo, vivendo em sociedade? É a chamada fraternidade. É o meio de a gente preservar esses direitos. A fraternidade, na verdade, isso Kardec coloca de uma forma belíssima nas suas obras, uma vez compreendido esses dois pontos aqui, bem compreendido esses dois pontos, é uma necessidade social. Uma necessidade que parte do indivíduo. E essa, sim, é o único ponto de partida para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Todos os nomes, todos os outros adjetivos que a gente poderia colocar depois disso. Uma sociedade mais feliz, talvez, uma forma um pouco mais ampla. Cada indivíduo se sentindo feliz com o que ele é e com as pessoas que estão ao seu redor. Muito bem. Essa aqui é o ponto de partida, é uma primeira contribuição, vamos dizer assim. Tenho certeza que o que foi falado aqui, muitos certamente teriam muito aqui a acrescentar, a contribuir aqui. E então a gente passa então agora justamente para isso. Eu espero que a gente possa então sair de um certo monólogo para a gente conversar um pouquinho sobre esses pontos aqui. Enfim, eu convidaria a todos a participarem aqui também com as suas ideias, com a bagagem, afinal de contas, né? Nós falamos tanto que cada um de nós tem uma bagagem milenar, vamos colocar isso em prática. Então, a palavra está aberta a todos aqui. Demerval, você falou bastante sobre a contribuição do Espiritismo, né, para a atualidade, para o mundo. Quais são os meios para se compreender o Espiritismo? Estudo, palestra, como é que a gente faz para conhecer efetivamente a doutrina espírita? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Veja que se poucos anos atrás, e não precisaria de muitos, poucas décadas atrás, a gente perguntasse, olha, como é que eu posso entender sobre... Vou colocar um termo bem difícil, mas para a gente entender aqui, criar uma linha de raciocínio. Quero entender sobre física quântica. Algo que eu vi, eu gostaria de entender. Olha, teria talvez um único caminho. É se matricular num curso de física, ir lá estudar e tentar entender. Eu lembro de um professor na faculdade que ele falava, inclusive, olha, a gente não aprende física quântica, a gente se acostuma com ela. Esse era o caminho lá atrás. Ou, talvez um outro caminho, menos comum, um pouco mais restrito, seria a gente ir para uma biblioteca, pegar livros ali e tentar, de alguma forma, desvendar isso, ser um autodidata. Não preciso, talvez, aqui chamar a atenção do quanto é mais fácil a gente trabalhar em conjunto, trocar ideias em conjunto, especialmente daquelas pessoas que já passaram por essas etapas, para a gente conseguir colher ali as melhores ideias para a gente mesmo criar as nossas próprias ideias. Em uma forma bem simples, é isso que é o aprendizado humano, a troca de experiências e o nosso próprio esforço. Hoje em dia, a gente pode acrescentar a tudo isso, não que tenha mudado isso, mas as possibilidades são enormes, graças às evoluções tecnológicas. Tem um nome que resume tudo isso, graças à internet, a gente pode fazer tudo isso e mais algumas coisas. A gente se reunir, por exemplo, nesses chamados ambientes virtuais. Aliás, como nós estamos fazendo aqui nesse exato momento. São outras possibilidades. Uma coisa exclui a outra? De forma alguma. Então, no caso do Espiritismo, o que nós temos no dia a dia, nos demais ramos do conhecimento humano, também existe no Espiritismo. Uma pessoa pode, por exemplo, procurar um centro espírita. Lá ela vai encontrar pessoas preparadas, capacitadas para, de alguma forma, apresentar as suas próprias experiências. Ela pode adquirir livros, ela pode participar de programas como esse, de alguma forma, também trocando experiências, e cada uma vai ter a sua característica, cada uma vai ter a sua contribuição. Depende muito, inclusive, das próprias disponibilidades. Eu vou
usar mais um segundinho para explicar um caso. Certa vez, num programa de rádio, via internet, chegou lá um e-mail de uma pessoa, uma mensagem, uma pessoa no interior, acho que de Pernambuco, se não me engano, ela dizendo, olha, eu estou feliz da vida, porque aqui não tem nenhum centro espírita. E essa chance que eu tenho, então, de ter contato com as ideias espíritas. Precisa ser só no centro espírita? Não. Certamente não. Há vantagens? Claro, certamente há, mas nós temos que ver o que temos à disposição naquele momento. Mas são ideias simples. É um grande erro imaginar que o espiritismo seja difícil. O difícil é, uma vez bem compreendidas, a gente resolver. Ótimo, eu vou mudar minha vida de acordo com essas ideias. A dificuldade está aí, é da aceitação. Agora, a compreensão, essas ideias são simples. Respondi a pergunta? Nós estamos atravessando um momento interessante da política e uma mensagem enviada por Eurípides Barçanufo, através da médium Sueli Caldas Schubert, bem antes de acontecer todos esses acontecimentos que estão acontecendo no país inteiro, manifestações em todo o país, ele já alertou, isso foi em maio, 10 de maio, se não me engano, já alertou do que haveria um desalento, uma não confiança em toda a sociedade. E disse para os espíritas terem fé, desenvolver esperança diante dessa atual circunstância. A minha pergunta, como você acredita que seria interessante o espírita atuar nesse momento, nesse contexto atual que está acontecendo? E se é interessante espíritas participarem de processo eletivo? Perfeito, entendi. Obrigado pela pergunta. Certa vez eu ouvi de um grande, querido amigo, alguns anos atrás, uma conversa ali, ele dizendo, olha, qual é o objetivo do espiritismo? E ali, formei a resposta na minha própria cabeça. E ele completou, formar homens de bem. Na hora, pode parecer estranho isso, mas na hora eu parei e analisei, mas formar pessoas de bem, mas o objetivo do espiritismo não seria mostrar, como nós colocamos aqui, mostrar esse mundo espiritual, não seria, então, tornar, para a gente entender, uma sociedade mais espírita, ou formar mais espíritas. E eu confesso, naquela época, ainda no início ali de alguns estudos, do contato com o espiritismo, fez sentido, naturalmente, né, o que ele disse, mas ficou um ponto de interrogação. No curso do tempo, a gente vai analisando, vai pensando, vai trocando experiências com as pessoas. Claro, eu vou citar aqui um texto certamente muito conhecido pelos espíritos, pelas pessoas. O homem de bem. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu confesso que eu não lembro agora aqui o capítulo lá do livro de Kardec, mas está no índice, facilmente a gente acha esse texto, o homem de bem, mostrando que qual de verdade é a missão do Espiritismo, qual é o papel, resumindo tudo que nós falamos aqui. Novamente, as pessoas realmente serem pessoas mais felizes, pessoas fraternas, que o bem realmente faça parte do nosso dia a dia. E o caminho para isso é a gente entendendo qual é o nosso papel e o papel das demais pessoas ao nosso redor. Então, qual que... Tem a pergunta A e B, né? Tem duas partes. Talvez a pergunta primeira, qual o papel que nós podemos dar com respeito a isso? Olha, fazendo aquilo que se esperaria de uma pessoa de bem. Certamente. E isso é um ponto muito interessante. Muitas vezes a gente consegue entender bem esse caminho em se tratando das ideias ali ligadas ao próprio ambiente espírita. Mas fora dele, é interessante, é o processo de aprendizagem, é um processo, não é um ponto de aprendizagem. As ideias vão vindo, a gente vai pensando, vai analisando, e aos poucos a gente vai assimilando isso de verdade. Mas talvez tomar o cuidado, ou ficar atento realmente de que a pessoa de bem, ela é de bem para qualquer outro. Não importa se desse ou daquele partido, dessa ou daquela religião, desse ou daquele rótulo, são rótulos, nós somos iguais. É verdade que nós podemos certamente
dar a nossa própria opinião, mas se tivermos que criticar, se tivermos que nos opor, algumas ideias. Jamais a criatura humana, porque essa é igual a gente. Aos olhos do Criador, nós somos rigorosamente, absolutamente iguais uns aos outros. Então, talvez sempre lembrar disso, em qualquer manifestação que nós vamos fazer. E na segunda parte, olha, se espíritas podem participar do processo político, por exemplo, olha, seria a mesma pergunta. Olha, um espírita pode frequentar a faculdade? Um espírita pode ser pai, ser mãe, pode frequentar um clube? Olha, nós somos parte da sociedade. A quem cabe isso? Ao indivíduo. É a liberdade plena de consciência do indivíduo. Se aquela pessoa opta ou aquela não opta, é um direito, aliás, garantido por nossa sociedade. Haveria um outro ponto importante para a gente poderia discutir, fica até uma sugestão talvez para programas futuros, olha, o quanto que essa mistura talvez aí de alguns ramos do conhecimento humano, que a política certamente é um ramo desse conhecimento humano, quais os benefícios ou os malefícios que isso poderia ter nessa mistura com o espiritismo como nós conhecemos. Fica talvez para um outro momento, mas do ponto de vista do indivíduo, certamente somos livres para agir, segundo as nossas próprias consciências. Espero ter respondido a questão. Acho que mais uma aqui. Qual o papel do espiritismo através de todo o conhecimento, inclusive das ferramentas, internet, coisa e tal, para que esse ser consciente seja uma melhor pessoa para ele mesmo e para todo o entorno dele? Olha, me parece que não foi à toa que Jesus de Nazaré, o guia e modelo da humanidade, resumiu as relações sociais em 2 mandamentos. Um semelhante ao outro, segundo as suas próprias palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Esse realmente é o ponto de partida. Esse realmente, tudo deve convergir para isso. As perguntas que ficam muitas vezes, ótimo, eu entendi, eu devo amar aquela pessoa, mas como e por quê, por exemplo? Então, o Espiritismo, em alguns pontos nós sinalizamos aqui, certamente haveria outras formas de abordar, mas ele aponta para isso. Por que amar as demais pessoas? Um ponto de partida, porque nós somos iguais. Qual o motivo de não estabelecer fraternidade, de estabelecer laços entre alguém, um ser que é igual a mim? Outro ponto importante, ninguém é capaz de fazer tudo. Veja que não é à toa que nós vivemos em sociedade. As leis de Deus são realmente incrivelmente perfeitas e didáticas, sobretudo didáticas, ou seja, criam as condições necessárias e suficientes para a gente entender. Aos poucos, é verdade, alguns entendem mais, outros entendem menos, no mesmo intervalo de tempo, mas o fato é que ela sempre contribui para o nosso aprendizado. Como cada um de nós não é capaz de ser autossuficiente, ora, que seja uma visão materialista, isso que eu vou falar agora, que seja uma primeira aproximação, e é uma primeira aproximação, com uma criança que está aprendendo a ler e a escrever, ela não vai colocar ali uma bela letra de primeiro momento, ela vai a um processo de aprendizagem, um processo de construção. Mas voltando aqui à questão, nem que fosse então para, olha, eu dependo daquela pessoa, então deixa de alguma forma criar um vínculo, criar um laço para que eu possa colher esses benefícios, essas informações, que seja por esse caminho. Naturalmente, pela convivência, resumindo bem, até por questão do nosso tempo, nós não temos, talvez, mereceriam outros apontamentos aqui, mas nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. É impossível a partir da convivência, mas a verdadeira convivência, estando aberto a entender quem nós somos e as demais pessoas, a gente não se encantar um pelo outro. Pode parecer meio poético, mas nem por isso seja menos verdade isso. E todos esses aspectos nascem naturalmente a partir do momento que nós entendemos qual é a nossa caminhada até chegar até aqui. Olhar a sociedade humana hoje e só tirar conclusões sociais, científicas, filosóficas e qualquer outro nome nesse sentido, com aquilo que nós estamos olhando hoje, é como entrar no cinema, dar uma piscada
e voltar e falar, olha, o filme é bom, o filme é ruim. É impossível. Temos que olhar o todo. E aproveitando talvez esse gancho, para algumas considerações finais aqui, talvez, acho que a própria pergunta, aliás, ela favorece isso. Nós falamos muito em igualdade, sem dúvida nenhuma, é uma contribuição do Espiritismo. Mas será que o Espiritismo foi a primeira iniciativa humana a falar da importância das relações sociais e a importância de a gente entender realmente os semelhantes, uns iguais aos outros? Citamos aqui Jesus e poderíamos citar muitos outros. E veja que, de alguma forma, ao longo dessa chamada história humana, diversas contribuições foram dadas. Hoje, não é mais por falta de conhecimento, não é mais por falta de argumentos que a gente pode dizer, não, olha, a sociedade é desse jeito porque as leis de Deus são difíceis, a gente não entendeu tudo, nem tudo foi trazido. Há muita coisa a ser falada, sem dúvida nenhuma. Mas com aquilo que nós temos hoje à nossa disposição, sem dúvida nenhuma, o mundo poderia ser muito melhor. Novamente, não é por falta de ensinamentos, é por falta, talvez, de reflexão, de a gente parar, pensar, fazer sentido para cada um de nós. Mas o fato é que a sociedade humana, hoje, mesmo com tudo, todos os aparentes, todos os chamados defeitos que ela possui, e para o educador isso não é defeito, é um processo de aprendizagem em andamento. Dizer que a sociedade humana hoje é imperfeita, que a criatura humana hoje é imperfeita, é a mesma coisa que dizer que uma criança é imperfeita, porque ela está aprendendo a ler e a letra dela é feia. Ou aprendendo a escrever, ou que ela lê um texto gaguejando, porque ela está aprendendo a ler. Que bom educador diria que a criança é imperfeita. Ela está aprendendo, e nós aprendemos bastante. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Isso não foi tirado de um livro chamado religioso, como alguns acabam rotulando. Isso foi tirado da Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 1º. Nós já sabemos, sim, quem nós somos e o que as demais pessoas representam para cada um de nós. Da agora em diante, a gente parar e tentar fazer com que isso faça sentido para cada um de nós. Muito obrigado a todos.